Sejam todos bem-vindos a mais uma aula no canal Biolodúvidas. Eu sou o Patrick Gomes, o seu professor de Biologia Geral, e você está no meu canal, um canal de Biologia que tem aulas para o ensino fundamental, para o ensino médio e para o ensino superior. Então vale muito a pena você se inscrever no meu canal. Olha só, na aula de hoje eu vou estar falando sobre o processo de ovulogênese, ou seja, o processo de produção de um gameta feminino, de uma célula germinativa feminina. Entretanto, porém, sobretudo, esta aula ela não é uma aula voltada para o ensino médio ou para provas de vestibular. É uma aula voltada para o ensino superior. Essa aula aqui faz parte da minha saga de Embriologia 2017. Já postei uma aula sobre espermatogênese. Essa daqui é uma aula sobre a ovulogênese. Vou estar postando uma aula sobre fecundação e depois vou fechar com chave de ouro, postando uma aula aí grandona sobre todo o desenvolvimento embrionário da primeira semana até a quarta semana. Tudo isso daí para ensino superior. Eu não estou dizendo que você que está no ensino médio não possa assistir essa aula, mas é que algumas aulas minhas aqui do ensino superior, alguns alunos de ensino médio assistem e depois aí comentam que não entendeu nada, que fica xingando, que eu falei um monte de coisa que não cai no vestibular. Porque aqui são aulas para o ensino superior, beleza? Se você vai tentar o vestibular e procura aulas de embriologia para o ensino médio, aqui no meu canal também tem, que são aulas mais simples, ok? Uma outra coisa que eu quero destacar é que as informações que eu vou estar tratando aqui nessa aula, na verdade é uma resenha que eu estou fazendo desse livro aqui, de ensino superior, que é Embriologia, segunda edição, Sônia Maria Lauer e Casimiro Garcia. Um livro muito bom, que na verdade ele é um compilado de vários livros em um só, velho. Pensa um livrozinho bom, mas bem dificilzinho de ser entendido. E eu estou aqui justamente para poder fazer a descomplicação do que está aqui. Então, na aula de hoje, você vai aprender, de fato, como acontece o processo de ovulogênese, produção de um gameta feminino. Então, sem mais delongas, roda a vinheta Charles Darwin. Então, beleza, vamos ter muita calma. Eu fico sempre enfatizando essa questão de ter calma, porque vá por mim, quanto mais calma você tem, melhor você aprende. Então, vamos lá. Ovogênese, ou também chamada de ovulogênese, é o processo responsável pela formação de células reprodutivas femininas. Caso você tenha muita dúvida de memorizar esse conceito, é bom você dar um pause e você anotar. Anote, ovulogênese é o processo de formação de células reprodutoras femininas. Mas não confunda, ou melhor, não se deixe se confundir por o seguinte, olha só. Tanto a ovogênese como a espermatogênese são processos que chamamos de gametogênese, tá bom? Gametogênese envolve a espermatogênese e a ovulogênese ou ovogênese. Ambos são processos de formação de gametas, um célula masculina, o outro célula feminina. E essa imagem aqui já não é uma imagem que você encontra em qualquer livro de ensino médio, não. Essa imagem aqui você já vê mais em livro de ensino superior, porque foi desse livro que eu tirei. Então aqui você já percebe que assim como acontece na espermatogênese, o gameta ele não é feito de uma hora para outra, não. Ele passa por transformações. E como você pode perceber aqui, ó, o gameta, antes de ser liberado na condução de óvulo, ele acaba passando por várias transformações. E essas transformações, assim como aconteceu lá na espermatogênese, diversas estruturas anexas ou auxiliares contribuíram para poder acontecer a formação desse gameta. Mas é claro que estruturas que você vai encontrar aqui na ovogênese é totalmente diferente das que são encontradas
na espermatogênese, beleza? Então vamos para cá. Pá, introduçãozinha bacana. O gameta feminino está programado não apenas para contribuir com a metade do genoma do novo indivíduo, oriundo de uma fertilização, mas também para fornecer o material necessário para contribuir uma complexa forma pré-adulta. Isso é bem importante ser dito, porque muita gente acredita que só o que acontece é uma cariogamia. O que é uma cariogamia? É a união do material genético de dois indivíduos diferentes, entendeu? Aconteceu a fecundação, então formou lá um indivíduo. Mas e aí? De quem é aquele citoplasma? De quem é aquelas organelas? As proteínas são da onde? Então é importante saber disso, porque como a aula não é de fecundação, mas eu posso adiantar isso, que quando acontece a fecundação, não é o gameta masculino todinho que vai entrar dentro do ovócito, é apenas o seu material genético. E diga-se de passagem, é o seu material genético e um centríolo. Aí muita gente cai até em vestibular. As mitocôndrias são de origem de quem? Não é só mitocôndria não. O citoplasma é feminino, proteínas são basicamente as proteínas que se encontram ainda dentro do ovócito, são femininas. Então esse gameta feminino, além de ser extremamente grande em comparação com o espermatozoide, ele não vai contribuir só com o DNA. Brother, ele vai contribuir com basicamente tudo. Então, para que esse gameta seja formado, eu não posso ficar me limitando apenas em aprender a meiose. Eu tenho que aprender e eu tenho que entender como aconteceu a formação desse gameta, para de fato, aí no final, eu bater o martelo e aí, enfim, saber. Por isso que o gameta feminino é tão importante para a propagação da vida. Ok? Vamos embora. Atividade mitótica, não é meiótica, é atividade mitótica das ovogônias. Lembre, eu falei agora há pouco, o ovócito secundário, que é o que vai ser liberado, ele não é liberado de uma hora para outra, não. Antes dele se tornar aquela estrutura, diversas transformações acontecem. Uma coisa importante é que, assim como aconteceu lá na espermatogênese, existem células primordiais que surgem a partir do epiblasto, lá no período de gastrulação. Essas células primordiais de gametas são elas que irão sofrer um processo de diferenciação e se tornar as ovogônias ou espermatogônias. Por que eu estou sempre falando de espermatogênese? Porque os dois processos são muito semelhantes. Então, da onde é que vem essa ovogônia? Do mesmo jeito que aconteceu com o espermatozoide, acontece também aqui. A ovogônia ela surge a partir de células primordiais, desde o desenvolvimento embrionário. Beleza? Então, essas ovogônias vão passar por processos mitóticos, até que uma dessas ovogônias ela possa aí aumentar de tamanho e dar origem às linhagens de fato gaméticas e de fato passar pelo processo de meiose. Essa imagem aqui é uma imagem bem clichê, onde você vê aqui uma representação de uma meiose. Uma célula diploide, dando origem aqui a 4 células haploide. Eu não vou estar aqui comentando esse negócio de diploide e haploide não, porque já que eu estou falando com o aluno de ensino superior, eu creio que ele saiba o que é isso. Não, mas é bom falar, né? Lembra, diploide é a quantidade total. A haploide é a metade da quantidade de DNA, tá bom? Beleza? Então vamos para cá. Aqui tem uma imagem que é bem clichê de qualquer livro representando o processo de ovogênese. E aqui tem o ovário da mulher e essa formação aqui. Mas perceba que existem diversas outras estruturas além do ovócito secundário. Nessa imagem aqui está enfatizando o ovócito secundário e aqui já está enfatizando toda essa questão do ovário, que possui várias estruturas. O que é que você tem que saber aqui, para que é muito formidável e que se fosse você eu anotava? Se liga só, a atividade mitótica das ovogônias
se limita ao início do desenvolvimento nos vertebrados superiores. Então, as ovogônias, elas sofrem divisões apenas no início do desenvolvimento. Isso é importante para você entender que vai existir uma quantidade limitada de ovogônias. Já que as divisões vão parar, vai chegar um momento que vai parar, então vai existir uma quantidade de ovogônias limitada. E isso não acontece só com os mamíferos, no caso as mulheres, acontece com os vertebrados superiores. Isso aqui é de ovogônia, não de espermatogônia, tá bom? Uma outra coisa, todas as divisões mitóticas, não é meiótica, é mitótica das ovogônias, completam-se e elas entram em prófise meiótica. Ó, aqui tá mitótica e aqui tá meiótica durante a vida embrionária ou logo após. Então imagine que as ovogônias vão sofrendo divisões, gerando outras ovogônias, até que uma dessas ovogônias, elas aumentam de tamanho, passam a se tornar aí o que chamamos de ovócito primário e fica aí pronto para poder sofrer o processo de meiose. Para quem não sabe, pelo amor de Deus, a prófase é a primeira fase da divisão celular, seja mitose, seja meiose. Uma vez que o gameta feminino termina o período germinativo, o que é esse período germinativo? É o período de produção de ovogônias. Uma vez que o gameta feminino termina o período germinativo, entra em meiose, no caso prófase, e estaciona nesse estágio até a fêmea atingir a maturidade sexual. Então, recapitulando, eu tinha ovogônias que sofreram processo de mitose. Em determinado momento, essas ovogônias, elas aumentam de tamanho, eu vou estar comentando daqui a pouco o porquê que aumenta de tamanho, mas aumenta de tamanho e entra em meiose. Só que essa meiose, ela vai ficar estacionada em prófase. Olha só, uma vez que o gameta feminino termina o período germinativo, entra em meiose, prófase e estaciona até atingir a maturidade sexual. Essa maturidade sexual, ela é algo mais específico. Existem garotas que com 8 anos de idade já está menstruando. Tem garota com 14 anos de idade que tem a sua menarca. Então, essa maturidade sexual ela vai depender muito do organismo feminino, tá bom? E, enfim, período de meiose do gameta feminino. Ok, eu falei do período de mitose, né? Que é quando acontece aí as mitoses com as ovogônias. E aqui, mais uma vez, eu coloquei a imagem, completando aqui o processo de meiose para poder formar os gametas. E nessa imagem aqui, eu percebo o seguinte, olha só. Eu percebo aqui uma ovogônia, período germinativo, né? E percebo que o seguinte, a ovogônia, ela aumentou de tamanho, fase de crescimento, e se tornou o que chamamos de ovócito primário. E é esse ovócito primário aí que vai, de fato, continuar com o processo de desenvolvimento. Algumas células não aumentam de tamanho, permanecem pequenininhas e vão servir para outras coisas que eu vou estar contando daqui a pouco, que vai entrar nessa coisa aqui de período de maturação. Vamos devagarzinho, ó. Enquanto uma vai se tornar ovócito secundário, outras vão se tornar corpúsculos polares e por aí vai. Eu não vou colocar isso aqui agora não. Um fato é que existe esse aumento do citoplasma para poder se tornar o ovócito primário. Então vamos lá, né? Termina o período de proliferação, no caso de produção de ovogônias, as ovogônias aumentam de tamanho. Pá, coloquei aqui a imagem, aumenta de tamanho. Pá, entram em prófase meiótica. Tá vendo? Essa é a terceira vez que eu digo que entram na fase de prófase da meiose. E passam a ser denominadas de ovócitos de primeira ordem. Esse nome primeira ordem, ele é bem chatinho. Tem livro que você encontra ovócito primário
e vai ter livro que você vai encontrar ovócito de primeira ordem, assim também como ovócito secundário ou ovócito de segunda ordem, tá bom? A primeira divisão meiótica, que no caso é a reducional, aí lembra do que talvez eu tenha falado no início da aula, que a meiose tem a fase reducional, que é a meiose 1, e depois tem a fase equacional, que é quando vai produzir as células haploides, vai produzir o dobro da quantidade que tinha anterior. E um detalhe bem importante, essa fase reducional ela é caracterizada justamente pela separação dos cromossomos homólogos e não separação das cromátides irmãs. A primeira divisão meiótica, reducional, que transforma o ovócito primário em secundário, ocorre antes da ovulação. Isso aí, pessoal, é interessante que já é quando a mulher está na sua maturidade sexual, que é quando a mulher ela já passa a transformar ovócitos primários em secundários. Então, olha só, a primeira divisão da meiose, no caso reducional, que transforma o ovócito primário em secundário, ocorre antes da ovulação. É claro, né? Porque a ovulação é quando vai liberar esse gameta. Então isso aí só vai acontecer quando a mulher atingiu a sua maturidade sexual. A segunda divisão meiótica, que é a equacional, que converterá o ovócito secundário em óvulo, só ocorre se houver fecundação. Isso daqui você não encontra em qualquer livro, não. Por isso que, bicho, eu amo embriologia. Puta que pariu. Olha só. A mulher faz a ovogônia. Da ovogônia aumenta de tamanho e se torna ovócito primário. Esse ovócito primário sofre um processo de divisão celular chamado meiose. A primeira divisão da meiose ela é reducional. Essas células que irão surgir, elas vão ser ovócitos secundários. E esse ovócito secundário só vai concluir o processo de meiose se acontecer fecundação. Que perfeição! Tudo perfeito. Nos humanos, os ovócitos permanecem no período de diplóteno, isso aqui é lá na prófase, da prófase 1 até a puberdade. Quando então, a cada ciclo, um grupo continua a maturação, mas em geral apenas um atinge a face de ovócito de segunda ordem, no caso cito 2, e estacionam em metáfase. Quando eu coloquei aqui, ó, a segunda divisão meiótica, ó, cadê que eu coloquei aqui? Ó, a primeira divisão meiótica reducional se transforma em ovócito primário e antes da ovulação. A segunda divisão meiótica, que converterá, só ocorre se houver fecundação. Então, até aí, a fase que o ovócito secundário vai estar vai ser a metáfase. Beleza? Então, a fase que o ovócito secundário se encontra é a metáfase. Beleza? Quando acontece a fecundação, ele vai se tornar o que chamamos de óvulo. Uau, Patrick, cara, quer dizer então que as meioses elas acontecem parando. Sim, acontece primeiro uma parada lá no ovócito primário e depois uma parada lá no ovócito secundário. E aqui você vai encontrar justamente isso, um ovócito primário que está aqui, ó, bem bonitinho. Quem é que vai sofrer o processo de meiose? É a ovogônia ou o ovócito primário? O ovócito primário é quem vai sofrer o processo de meiose. Vai passar pela meiose 1, que no caso da meiose 1, ela é reducional, e depois vai passar pela meiose 2, que é equacional. Aí aqui eu tenho os ovócitos secundários, beleza? Ah, Patrick, então os ovócitos secundários já são os ovócitos provenientes da primeira divisão da meiose. Sim, primeira divisão da meiose, que é a reducional, já vai dar dando origem aos ovócitos secundários. Ok? Vamos pra frente aqui. Olha só, bicho, que informação pica das galáxias, velho. Crescimento do gameta feminino. Você vai entender agora. Eu vou até voltar aqui, ó. Eu falei que acontece um crescimento aqui, ó, de ovogônia para ovócito primário. Se ligue nessa informação. Ah, negão, tu pode procurar aula aqui no YouTube, que a gente tá mergulhando aqui na Deep Web da embriologia. Porra, velho, muito foda.
Entenda agora o que acontece aí para poder acontecer o aumento desse citoplasma. O aumento do citoplasma está ligado diretamente à disponibilidade de energia que aquele óvulo vai possuir. Então isso daí vai depender muito da quantidade de vitelo que vai ter naquele ovo, né? Porque afinal é um ovo. Patrick, vitelo, velho, bicho, que porra é vitelo? Lembra, vitelo é uma reserva nutritiva que tem a função de nutrir aquele ovo, aquela estrutura que vai ser fecundada, até que ele possa ou receber da mãe ou ele por si só se alimentar. Então, existe uma classificação de ovos quanto à quantidade de vitelo. Aqui eu vou ter os ovos oligolécitos, ou também chamados de alécitos, que são ovos que têm pouco vitelo. Aqui vai entrar os mamíferos, tá ligado? Eu vou encontrar os animais mesolécitos, que é quando eu tenho uma quantidade mediana, tá ligado, de vitelo. Aqui eu vou encontrar quem? Se eu não me engano, eu vou encontrar os anfíbios. Os anfíbios são animais mesolécitos. E eu vou encontrar os megalécitos, Maria, calma, travei. Os megalécitos ou telolécitos, que são animais que têm muito vitelo. E você vai encontrar aí os répteis e as aves, que são animais que têm muito vitelo no seu ovo. E os centrolécitos, se eu não me engano, os centrolécitos são dos artrópodes. Eu posso estar enganado. Mas o fato é que o nosso ovo, ele é oligolécito ou alécito. Então entenda só uma coisa. Existe o que chamamos de pré-vitelogênese e vitelogênese. O nome está indicando tudo, né? Antes da produção do vitelo e durante a produção do vitelo. Alguns estágios de desenvolvimento animal vai ter uma terceira fase, que é o pós-vitelogênese. Mas como isso não é do corpo feminino, eu não coloquei aqui, beleza? Então se liga só, a pré-vitelogênese é o período em que há um lento crescimento do ovócito sem que haja acúmulo de vitelo. Ocorre nessa fase um aumento de organelas, síntese rápida de ácidos graxos, ácidos nucleicos, ou melhor, perdão. Meu amigo, olhe, coloque aí, complexo de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, essas organelas membranosas, velho, elas aumentam de tamanho. Há um aumento na quantidade de mitocôndrias, porque vai ser preciso que tenha muita mitocôndria para poder ter energia. Síntese rápida de muito DNA, velho, a célula vai estar em plena atividade numa fase chamada de pré-vitelogênese. Na vitelogênese, por sua vez, vai ser caracterizada pelo aumento de vitelo e uma alta atividade das organelas citoplasmáticas. Então a célula vai estar em um alto potencial de metabolismo. Beleza? Agora, já que você entendeu toda a formação aí do gameta, é importante que o gameta sozinho não faz muita coisa não. Ele depende de outras estruturas para poder tudo aquilo que está acontecendo dentro dele acontecer. Então olha só, a estrutura do ovócito como um todo. Com o progressivo desenvolvimento do ovócito e das células foliculares, surge uma substância rica em glicoproteínas, formando uma membrana. É a zona pelúcida. Além de existir o ovócito, existem um emaranhado de células, que são as células foliculares. O que é que essa premissa aqui está dizendo? Que além do ovócito, existem células foliculares. E que com o progressivo desenvolvimento, uma substância começa a surgir entre os folículos e o ovócito. E essa substância, ela é rica em glicoproteínas. Glico de glicose é uma proteína conjugada. Glicoproteína, glicose com proteína. E essa estrutura aqui vai ser chamada de zona
pelúcida. Uau, Patrick, pela primeira vez na vida eu tô sabendo o que é uma zona pelúcida. Sim, meus amados, então tá aqui, ó. Aqui dentro tá o ovócito e aqui dentro está entre o ovócito e as células foliculares está a zona pelúcida. Agora sim tá ficando com a cara de um ovócito que você já conhece, não é verdade? O folículo que atinge esse estágio é conhecido como folículo de Graafi. Um outro detalhe importante, diversos folículos que se encontram nessa fase também acabam se degenerando, desaparecendo, morrendo, tá ligado? Mas os que sobram nessa fase já são os que estão bem avançados, são chamados de folículos de Graafi, beleza? Por estímulos, atenção, por estímulo hormonal. Aí aqui vai entrar os hormônios que eu vou estar contando daqui a pouco, como o FSH, o LH, principalmente FSH e LH. Progesterona e estrogênio vão surgir depois, mas principalmente o LH e o FSH vão estar, brother, bombando aí dentro. Por estímulo hormonal na ovulação é eliminado o ovócito com poucas células foliculares. Então, por estímulo hormonal, o ovócito ele é liberado. No caso, acontece a ovulação, que é o hormônio LH, beleza? Que o rodeia. Essas células são conhecidas como corona radiada. Então, perceba que antes de ser liberado, era chamado de folículo de Graafi. Mas depois que aconteceu a ovulação, que ficou aquele emaranhado de células ainda aderidas ali à zona pelúcida, que por sua vez está circundando o ovócito, eu vou chamar isso de corona radiada. O que isso significa, meus amados? Que para poder acontecer um processo de fecundação, meu amigo vai ter que perfurar tanto, primeiramente, a corona radiada e, segundamente, a zona pelúcida e, terceiramente, a membrana plasmática. Então, o negócio protegido, meu Deus! Após a ovulação, as células foliculares e a teca interna que permanecem no ovário dão origem ao corpo lúteo. Esse corpo produz a progesterona. Então, depois da ovulação, ó, gente, ficou faltando aqui, ó, o U aqui, viu? Ovular. Faltou o A aqui, viu? E aqui interna faltou separar. Entendam. E alguns errozinhos aqui acontecem porque Patriquinho aqui, ele faz esse slide na correria. Mas tudo isso para poder ajudar você. Se você tá gostando da aula até aqui, curte, velho. Me ajuda aí. Curte para poder esse canal crescer cada vez mais. Então não vá botar um dislike só porque faltou um A aqui em ovulação. Beleza? Então as células foliculares junto com o ovócito após acontecer a ovulação, tudo isso aí vai ser chamado de corpo lúteo ou também chamado de corpo amarelo. E esse troço aí vai produzir a progesterona, que é um hormôniozinho que daqui a pouco eu falo qual é a função dele. Vou falar agora, né? A gente vai terminar essa aula agora falando dos hormônios, como o LH, o FSH, a progesterona e o estrogênio, que são hormônios que vão vir aí desse corpo amarelo. O ciclo menstrual representa a integração de 3 ciclos muito diferentes. O ciclo ovariano, como o próprio nome diz, são os acontecimentos que ocorrem no ovário, o ciclo uterino, né, e o ciclo cervical. Olha só, o ciclo ovariano, desenvolvimento dos folículos, maturação e liberação do ovócito, 2 hormônios vão estar aí trabalhando nessa, como é que eu posso falar? Nesse incentivo, né? Foi horrível, incentivo, nessa estimulação para poder acontecer o desenvolvimento e a liberação. O FSH é o hormônio folículo estimulante, o LH é o hormônio luteinizante. O LH é o famoso hormônio da ovulação. Ambos são hormônios produzidos lá pela hipófise, tá bom? Hipófise, que é uma glândula endócrina, ok? E depois da ovulação, o LH promove a conversão do folículo em uma glândula endócrina, o corpo lúteo. Então, olha que interessante. O LH ele também é importante para as transformações que acontecem, que eu falei agora há pouco, para poder virar o corpo lúteo, produtora de progesterona e estrógeno. Então, o corpo lúteo ele vai estar produzindo aí progesterona e estrógeno. Para quem não lembra, a função desses hormônios aí é a preparação do útero para o processo de nidação, ou também chamado de implantação. Beleza? Progesterona e estrogênio.
E após a ovulação, essas células foliculares e as da teca interna que permanecem no ovário dão origem ao corpo lúteo e esse corpo produz progesterona. Eu acabei de falar sobre isso. Ok, pessoal, nessa imagem aqui, eu coloquei um ciclo menstrual. Cara, eu não vou falar sobre ciclo menstrual, não. Já falei que o FSH e o LH são importantes para a estimulação dos acontecimentos que eu acabei de citar, e progesterona e estrogênio. Eu também falei agora há pouco que eles são importantes para a formação do endométrio. O endométrio é uma camada que vai revestir o útero, que vai contribuir para o processo de nidação. Como eu já falei muita informação aqui, eu não vou falar sobre o ciclo menstrual, porque na verdade o ciclo menstrual ele é bem fácil de ser entendido, mas eu não quero falar nessa aula aqui, eu não quero falar em outro momento. Aqui no meu canal já tem aula sobre ciclo menstrual, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas como era para falar apenas sobre o processo de gametogênese do tipo ovogênese, eu acredito que eu falei o que tinha que falar. Beleza? Como eu falei agora há pouco, no início da aula, todas as informações que você viu aqui foram retiradas de uma bibliografia bem interessante. E é claro, se você gostou dessa aula, deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer, beleza? Não sou o melhor do Brasil, do mundo, mas o que eu puder ajudar vocês, eu estou por aqui. Fico por aqui, eu sou Patrick Gomes do canal Biolodúvidas.